Pessoal, quero apresentar para vocês aqui como funciona a portabilidade e como você consegue reduzir a parcela do seu empréstimo sem mexer no prazo e ainda conseguir um troco. Então, bora aqui para a apresentação para que vocês fiquem por dentro aí e com isso consiga vantagem no seu contrato de consignado. Então, quero trazer aqui o conceito de portabilidade, né? O que é a portabilidade de empréstimo consignado? É a possibilidade de transferir seu empréstimo consignado atual para outra instituição financeira. Então, bem simples aqui esse conceito. Permite trocar uma operação ativa por outra nova com condições mais vantajosas, como taxa de juros menores. Então, essa é a ideia da portabilidade. A gente quer tirar de um banco, por exemplo, do Banco Itaú, trazer para o Banco do Brasil e, com isso aí, reduzir a nossa taxa, reduzir a nossa parcela sem mexer no prazo. Essa é a ideia da portabilidade. E ainda abrir margem para que a gente possa aí, caso deseje, estar realizando um novo crédito, pegando aí a diferença, pegando essa margem e contratando um novo crédito. Vantagens na portabilidade: taxa de juros mais baixas, redução no valor das parcelas, possibilidade de estender o prazo. Então, aqui em relação a estender o prazo, pessoal, quando você leva de uma instituição para outra e já tenha pago ali algumas parcelas, vocês vão abrir uma margem quando vocês reduzirem a taxa. Vocês vão abrir uma margem e essa margem pode ampliar quando vocês estendem o prazo na nova instituição que você fez a portabilidade. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Você, além da margem que vai abrir pela redução da taxa, vocês ainda podem aumentar o valor do troco que vocês vão pegar, estendendo o prazo, fazendo uma renovação, estendendo aí esse novo contrato nessa nova instituição. Mas eu vou mostrar na prática como funciona isso. E opção de receber um troco, como eu já falei, mas a gente vai ver isso aqui. Como funciona o processo? Então, aqui um processo simplificado, né? Para que vocês entendam como funciona mais ou menos aí, de uma forma geral, o processo de portabilidade. Negociação. Negocie com a nova instituição financeira condições mais vantajosas. Então, por exemplo, você tem uma conta no Banco Itaú e lá no Banco do Brasil. Você tem o seu contrato lá no Itaú. Você vai lá no Banco do Brasil e negocia. Pergunta lá com o gerente, o funcionário, se levar o seu contrato para lá, eles conseguem aí lhe dar uma taxa mais barata. Então eles vão ali fazer uma simulação, vão ver que vão lhe dar uma taxa mais barata ou não, e aí, caso for vantajosa essa taxa, vocês levam do Itaú para o Banco do Brasil, né? Após negociar esse novo contrato, essa nova possibilidade de redução, vocês vão realizar a autorização através do aplicativo ou lá mesmo na instituição, através do site, aplicativo ou presencial. E aí, após a instituição, Banco do Brasil, enviar sua proposta lá para o Banco Itaú, o Itaú vai ter a possibilidade de fazer, por exemplo, uma conta proposta. Eles vão poder tentar reduzir esse contrato para você. Então, por exemplo, você paga lá no Itaú 2%. Aí o Banco do Brasil lhe oferece 1,8%. Claro que você vai aceitar, você vai iniciar ali uma proposta no Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil vai enviar sua proposta lá para o Itaú. Se o Itaú não cobrir, né, essa proposta, de acordo com um prazo de até 9 dias úteis, né? Mas esse prazo aí normalmente são menores. Se o Itaú não cobrir a sua proposta, o Banco do Brasil vai quitar o seu empréstimo lá no Itaú. Caso o Itaú ele ofereça uma contraproposta com uma taxa menor, o seu contrato lá vai permanecer no Itaú, porém com uma parcela menor. Então, mais ou menos é assim que funciona o processo de portabilidade. Muito importante aqui, pessoal, todo o processo ocorre entre as instituições financeiras, sem necessidade de intermediário. Então, pessoal, é sempre entre Itaú, Bradesco, Bradesco, Itaú, Itaú, Banco do Brasil. Não tem ninguém por fora, né, para intermediar essas operações. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir aqui. Então aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo prático de economia, como vocês podem economizar aí no seu contrato de portabilidade. Então, por exemplo, empréstimo atual, vamos supor que isso aqui seja seu contrato lá no Itaú, você tem lá um empréstimo de 20 mil, uma taxa de 2,14, um prazo restante, coloquei aqui restante, porque normalmente quando a gente faz uma portabilidade a gente já pagou algumas parcelas, né? Vamos supor que nesse caso você tenha pago já 36 parcelas num contrato de 96. E a sua parcela mensal é de 595
e você tem aí um valor projetado total para pagar de 35.701,58. E aí você foi lá no Banco do Brasil e ele apresentou essa proposta aqui: 20.000, saldo devedor não muda, é o mesmo saldo devedor que você tem no Itaú, só que o Banco do Brasil vai lhe oferecer uma taxa de 1,7 ao mês. E aí, pessoal, muito importante, com o mesmo prazo. Portabilidade não tem prazo diferente. Portabilidade não se faz com prazo diferente, tem que ser igual o prazo que você tem lá no Itaú. Então, o Banco do Brasil vai colocar lá 60 meses, com uma taxa menor. O que que vai acontecer? A sua parcela vai cair. Então, veja que caiu para 534 porque o banco lhe ofereceu uma taxa menor. E aí o valor projetado a pagar, ó, é menor. Com isso, você vai pagar menos juros. E aqui embaixo eu trouxe a economia gerada, R$ 60 de parcela. Isso num contrato de 20.000, se for um contrato maior, vai ser uma parcela maior. Uma economia gerada de 3.641 e uma percentual aí de economia de 10,1%. Então essa é a ideia da portabilidade. É pegar um contrato com a taxa maior, levar com uma taxa menor e fazer você gerar uma economia. E aí, pessoal, trouxe aqui um comparativo visual de economia. Veja no seu contrato atual a projeção de pagamento. Olha para onde ela vai. 35.000 e pouco, da forma que está, numa taxa de 2,14. Quando você faz a portabilidade e reduz a taxa, veja que a sua projeção de pagar juros reduz. Então a portabilidade traz essa economia para vocês, né, para a gente. E aí aqui, economia acumulada, então quanto menor a taxa, maior é a economia. Ela vai crescendo. Se você conseguir uma taxa ainda menor, essa projeção aqui vai ampliando, né, você vai economizando mais. Esse valor, essa barra verde vai caindo, porque você tem uma projeção de pagar menos juros futuramente. Percepção chave: a economia gerada pela portabilidade aumenta progressivamente ao longo do tempo. Quanto mais cedo você fizer a portabilidade, maior será a sua economia total. Então, pessoal, se você tem um contrato, principalmente recente, que você fez numa instituição financeira, tente levar o quanto antes aí para alguma instituição que lhe ofereça uma taxa menor, que aí vocês vão conseguir aí uma projeção maior aqui de economia, pagando menos juros. Tudo bem, pessoal? Portabilidade com troco. Pessoal, trouxe aqui também um exemplo com troco para que vocês vejam na prática como funciona também. É a possibilidade de, ao fazer a portabilidade, contratar um valor adicional de empréstimo, recebendo a diferença como troco diretamente na sua conta. Então vamos supor, pessoal, que esse aqui seja, né, o contrato que vocês trouxeram do Itaú para o Banco do Brasil. Saldo devedor de 20.000 a uma taxa de 1,7, que foi que o Banco do Brasil lhe ofereceu. O que que acontece? Lá no Itaú vocês pagavam 595. Lembra que vocês pagavam 595,03 lá no Itaú? Como houve a redução da taxa, sua parcela veio para 534. Isso significa que abriu uma margem aqui, ó, de R$ 60. Então, essa margem que abriu de R$ 60 permite vocês voltarem para o mesmo valor que vocês pagavam, ou seja, manteve ali o valor da proposta que vocês tinham antes, porém com um troco aqui, ó, de 2.271. Então vocês manteram a prestação que vocês pagavam antes, com essa margem aqui vocês pegaram 2.271. Claro, para quem deseja pegar esse troco, né? Usar essa margem aqui para pegar um troco. Agora, para quem quer dar continuidade, vai aí sem troco, vai pagar 534. Então, a ideia de fazer a portabilidade para adquirir um troco, para pegar um troco, funciona assim: levam para a instituição com uma taxa menor, com isso vocês vão reduzir a taxa, conforme foi para 534, de 595 foi para 534, abriu aqui essa margem, possibilitando pegar esse troco aqui sem mexer no prazo, pessoal, isso é muito importante. Agora, se vocês quiserem voltar para 96 aqui, esse valor vai aumentar muito mais. Tudo bem, pessoal? Aumenta mais. Então aqui, no prazo de 60 meses, permite pegar 2.271. Isso se vocês quiserem manter o prazo. Então a ideia de troco é essa, trouxe aqui para vocês entender melhor na prática. Mesmo com troco, você ainda pode se beneficiar de taxas menores que o seu contrato original. Vai ficar menor porque o banco que lhe comprou lhe deu 1,7. Ou ainda, ou ainda numa redução de taxa Selic, vocês podem reduzir essa taxa aqui ainda mais. Com isso, melhorar ainda o troco,
sem ampliar muito a parcela. E aí, cuidados ao realizar a portabilidade, sinais de fraude, solicitação de pagamento via Pix, transferência ou boleto. Pessoal, não existe isso aqui. É sempre via sistema entre uma instituição e outra instituição. Não existe pagamento via Pix, transferência ou boleto. Isso não é portabilidade. Intermediários que prometem resolver tudo. Como eu disse, como é entre bancos, não tem ninguém por fora para tentar resolver alguma coisa referente à sua portabilidade. Esquece isso, não caiam nessa conversa, tá bom? Proposta com condições muito vantajosas. Infelizmente, muita gente cai nisso aqui, ó. A gente não está falando de bancos, instituições, a gente está falando de pessoas. Em todos os lugares existem pessoas mal intencionadas, profissionais antiéticos e antiprofissionalismo. Por quê? Porque você pode receber uma proposta aí muito vantajosa dizendo que sua taxa está muito ruim no banco onde você está, e com isso vão reduzir a sua taxa e muito, e vão lhe dar um troco maravilhoso. E com isso vocês acabam levando para o banco, chegando lá não é nada daquilo que vocês receberam de proposta. Então cuidado com isso, pessoal. Façam cálculo, façam contas quando fala que a prestação vai ficar muito discrepante. Dica de segurança: verifique se a instituição financeira é autorizada pelo Banco Central. No site do Banco Central você consegue ver todos os bancos que são autorizados por ele. Até no Google mesmo vocês podem fazer pesquisa, né, perguntando se o banco tal é confiável, possui registro no Banco Central. Faça essas consultas aí, é muito importante. Lembre-se, o processo ocorre entre as instituições financeiras, já falei sobre isso. Compare as propostas de diferentes instituições antes de decidir. Realmente, pessoal, existem muitos bancos, muitas instituições que vocês podem estar comparando e vendo aí qual pode oferecer a melhor proposta. Então, vocês têm aí essa possibilidade de estar aí buscando a melhor proposta para vocês. E aí, pessoal, conclusão: economizo com a portabilidade de empréstimo consignado. Quais são os benefícios, né, de se fazer a portabilidade? Taxas de juros mais baixas geram economia significativa ao longo do contrato. Processo seguro realizado entre instituições financeiras, não tem intermediários, tudo feito via sistema. Possibilidade de obter troco para necessidades imediatas. Muitas das vezes, muita gente não tem margem para pegar mais nada. E a portabilidade ela pode abrir a sua margem para você pegar aí um novo troco. Tome o controle da sua vida financeira. Compare proposta, verifique as condições e economize com a portabilidade do seu empréstimo consignado. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês e até o nosso próximo encontro.